Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Fábio Costa Farias, da Paróquia São Pedro e São Paulo, em Porto União, Santa Catarina. Chegamos ao terceiro domingo da Quaresma e nos damos conta de que frequentemente temos em nosso coração a imagem de Jesus paciente, sereno e tranquilo. Mas no Evangelho, que a liturgia irá nos apresentar neste domingo, vamos perceber que Jesus indignou-se, foi tomado por uma santa ira pela corrupção que havia tomado conta da casa de Deus. O episódio da expulsão dos vendilhões do templo nos recorda que nos tempos bíblicos, moedas estrangeiras, ou seja, moedas de outros países, não podiam entrar no templo de Jerusalém, pois eram consideradas impuras. Por isso, elas precisavam ser trocadas por moedas nacionais. Daí a presença dos cambistas no espaço do templo. Entretanto, a troca nunca acontecia de forma proporcional, mas era marcada por um superinflacionamento, de forma que o cambista acabava prevalecendo-se da boa vontade daqueles que vinham ao templo oferecer o seu sacrifício. Chama atenção o fato de Jesus ter feito um chicote de cordas e expulsado os vendilhões da casa de oração. E ainda afirmou: a casa de meu Pai é casa de oração. Todos temos presente que até certo tempo atrás, quando nos encontrávamos com outra pessoa, ao saudá-la, tirava-se o chapéu, a cobertura da cabeça. Da mesma forma, ainda hoje nos diz a norma de boa educação que ao entrar na casa de alguém, tira-se a cobertura da cabeça. Da mesma forma, quando entramos na igreja, tiramos o boné ou o chapéu que cobre nossas frontes. Mas qual é o sentido de tudo isso? Tira-se o chapéu diante do próximo, porque o próximo é templo de Deus. Tira-se o chapéu ao entrar na casa, pois a igreja doméstica é o lar, é a família. E tira-se o chapéu ao entrar na igreja, porque a igreja é a casa do Senhor, é a morada do Altíssimo. Podemos ter presente diversas análises, diversos pontos de vista diante deste Evangelho. Mas neste tempo de Quaresma, nesse tempo de conversão e purificação, poderíamos ter presente o seguinte dado: assim como Jesus expulsou os corruptos da casa do seu Pai, poderíamos nos perguntar em nosso exame de consciência: que aspectos de nossa vida precisam de conversão, a fim de que a casa de Deus, que é a nossa vida, a casa do Senhor, que é o templo de nosso coração, seja transformada, seja purificada? Que aspectos precisamos pedir que Jesus retire de nossa vida, ou melhor, os transforme conforme a sua lei e vontade, de maneira que a imagem de Deus que está impressa em nosso interior possa resplandecer cada vez mais. Quando Jesus fala: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei, Jesus está falando do templo do seu corpo, anunciando o mistério da sua paixão, morte e ressurreição.
O destino do discípulo é o mesmo do Mestre. Se com ele nós morremos, com ele nós ressuscitaremos. E o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, é destinado a ressuscitar e a viver eternamente, pois Cristo, no mistério da Páscoa, entrou no coração da morte a fim de vencê-la e trazer-nos a vida em plenitude. O Evangelho nos diz que Jesus conhecia o ser humano por dentro. Jesus conhece o que se passa dentro de nós, ele sabe quais são os movimentos que persistem na vida de cada um, de cada pessoa. O Senhor Jesus sabe que nem todo dia para nós é domingo de Páscoa, mas também nem todo dia é sexta-feira da Paixão. Contudo, irá prevalecer e triunfar a Páscoa, a ressurreição, a vida que triunfa sobre a morte. Assim, nós encontramos o convite para orarmos fervorosamente. Senhor Deus, vede a confissão de nossa fraqueza e acolhei com misericórdia os nossos pedidos, a fim de que possamos ser contados entre os membros de vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. E a todos os que nos acompanham pelo canal 4, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria.